bem-vindos! Eu sou a Vânia Dalbello, sou criadora do Método Pilates for Kids e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema extremamente importante e que é dúvida comum das pessoas quando elas entram nesse mercado de Pilates para criança, que é: Vânia, eu devo trabalhar com turmas de crianças dentro do Pilates para criança, dentro do Pilates for Kids? Essa é uma pergunta que é muito comum e eu realmente acredito que essa dúvida ela tem que ser esclarecida para quem está iniciando nesse mercado. Afinal de contas, você vai levar algo na sua região, no seu bairro, e pessoas vão estar te questionando. Outras pessoas vão estar te levantando. Mas por que isso se para o adulto é diferente, né? Então, antes de a gente realmente saber por saber, eu quero trazer para vocês informações e assuntos que sejam importantes vocês saberem, porque vocês vão ser questionados, vocês vão ser interrogados, as pessoas vão te perguntar e você precisa saber o porquê você faz o que você faz. Então, mais do que ter um conhecimento, que é um conhecimento para, tá, entendi porquê disso, você tem que entender por que isso ocorre para que você possa explicar para outros pais, para outros profissionais que de repente vão estar atuando com você, para instituições, enfim, para onde você levar a metodologia do P4K e realmente começar a inserir ela. Então, eu quero dizer para vocês que, primeiramente, dentro do Pilates tradicional, adultos, até pouco tempo atrás, era muito incomum você ver aulas em grupos, né? Era muito esporádico você ver e foi muito taxativo para quem começou a fazer isso. Né? As pessoas começaram a dizer: não, mas grupo não adianta, grupo não resolve, porque todo mundo faz as mesmas coisas, só que cada pessoa tem uma necessidade, cada aluno que te procura, ou cada paciente procura por determinada causa, e aí você vai fazer alguma coisa, algum exercício ou alguma forma, uma intervenção que não é adequada a ele, e isso vai piorar. Então, eu sei que existe essa contestação, né? Eu sei que as pessoas tendem a estar buscando o porquê fazer, o porquê não fazer, e eu quero que você realmente entenda isso. Eu não quero vir aqui e fazer você seguir aquilo que eu tô falando porque eu tô falando. Não, você tem que pensar o que eu tô falando, você tem que relacionar com os seus conhecimentos que você já tem, e aí sim ter uma posição, né? Eu concordo, eu não concordo, eu tenho essa visão, a Vânia mostrou essa. Será que realmente tem a ver? Porque é assim que a gente tem que ter as nossas próprias atitudes, a nossa própria forma de trabalhar e de defender a nossa causa. Cada um faz algo na sua vida por amor aquilo, né? Então, você tem que defender o porquê você faz o que você faz hoje. E não eu faço isso porque tal falou que é assim, né? Chega desse mundo de só repetir frases feitas, né, de pessoas e não pensar com a sua própria cabeça e não refletir com os seus próprios conhecimentos que você já vem adquirindo, né? Então, esse é o maior objetivo das lives. Agregar você que está aqui a minha visão, aquilo que eu defendo e aquilo que eu pratico, e aí você realmente analisar se aquilo tem coerência com o que você também pensa e o que você vai fazer a partir de agora. Então, esse é o maior interesse de você estar aqui aprendendo cada dia, inclusive hoje, se você deve ou não trabalhar com turmas, tá? Então, vindo desse probleminha que as pessoas levantam, ou vindo dessa linhagem de entendimento de que você não consegue fazer um trabalho bom em grupo, você não consegue fazer uma intervenção ou melhorar uma patologia em grupo. Depende, gente, depende muito. Por quê? Se eu fizer uma turma e eu colocar todos naquela turma com as mesmas necessidades, eu não estou fazendo atividades que não são adequadas a eles. Por quê? Porque normalmente aquelas necessidades daquelas pessoas são as mesmas. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça, né? Você tem dor de cabeça, seu esposo tem dor de cabeça, sua avó, seu tio, enfim. Querendo ou não, o medicamento que é usado normalmente tem o mesmo objetivo, que é o quê? Tirar a dor de cabeça, né? Então, a gente começa a enxergar que não tem como a gente só fazer algo individualizado com as pessoas. Nós precisamos entender que o que você faz para uma determinada reação, ou para um determinado problema, ou para numa determinada forma,
ela se replica para outras pessoas. O próprio movimento, e para quem estuda muito a questão do Pilates tradicional, sabe que Joseph trabalhava em sequência e sempre a mesma série. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o que ele fazia? Ele fazia adaptações, mas todo mundo fazia a mesma coisa. Existem relatos, existem vídeos, inclusive do próprio Joseph, dando aula para turmas. Então, assim, às vezes as pessoas elas tentam colocar situações para você de que, tem que ser assim, mas tem que ser por quê? Porque você está falando ou porque realmente tem coerência? Então, isso é importante. Tá? Então, um adulto tem essa visão. Eu confesso a vocês que por algum tempo, quando eu iniciei no Pilates em si, alguns cursos que eu fiz, eles meio que vão te direcionando, né? Tu tem que ser assim, tu tem que ser desse jeito. Pra ter uma ideia, teve uma vez um curso que eu fiz e que a pessoa disse assim pra nós, na turma, né? Você não pode colocar a mão no aluno, você não pode tocar no aluno, você tem que ter um comando verbal muito melhor do que um comando de tato, né? De toque. Só que, gente, tem pessoas que aprendem falando, ouvindo. Tem pessoas que aprendem melhor vendo. Tem pessoas que aprendem melhor tocando. Então depende de cada pessoa. Na época, eu fiquei pensando, poxa, mas por que não posso tocar na pessoa, né? Na época também não tinha nenhum problema, né? E aí a gente tem que construir aquele conhecimento que é importante pra gente, tá? Então, esse é só um exemplo do que aconteceu, de situações, mas eu quero realmente que vocês entendam e tirem as suas consequências do porquê você deve estar trabalhando com uma turma, tá? Quais são os pontos positivos de você realmente estar fazendo esse trabalho e por que você precisa entender que ter turmas é benéfico para você, é benéfico para os seus alunos, lembrando que nós trabalhamos com crianças. Eu não vou entrar no mérito dos adultos, porque existe todo esse balabalá, né? Toda essa confusão não vai resolver, porque o problema desse não é só esse, é esse com mais esse, né? Então a gente sabe que tem pacientes, tem alunos que não é só um problema de coluna, é um problema de coluna, é outro problema psicossomático, é depressão, é várias coisas acumuladas, tá? E aí, quem trabalha com adulto que se vire com isso, nós vamos estar falando com crianças, tá? Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que a criança, na sua maioridade, né, a maioria das crianças, elas têm um desenvolvimento natural, normal, tá? É menos a quantidade de crianças com patologias que são às vezes que nasceram com elas ou que elas adquiriram logo nos primeiros anos, mas a grande massa das crianças, elas nascem e elas estão num desenvolvimento normal, tá? Então, o que isso já diz para nós? Que a grande maioria das crianças, elas estão praticamente no mesmo desenvolvimento por determinadas idades, tá? E aí, você não encontra muito facilmente em crianças já problemas posturais, você não encontra problemas, por exemplo, como é que eu esqueci o nome agora para falar para vocês, mas problemas que nasceram com as crianças, me ajudem aí, gente, escrevem problemas que são de nascença, né, que a criança já nasce ou com mielomeningocele, ou com problema postural, ou com problema de, sei lá, quadril, ou com problema, é muito mais incomum, tá? É um percentual muito mais pequeno, tá? O que a gente faz com esse percentual de crianças que tem que ter um olhar mais detalhado, mais individualizado? A gente faz um trabalho individualizado com essas, né? Então, eu sei que tem muito fisioterapeuta aqui e que realmente quer fazer um trabalho específico com crianças de síndromes ou de determinadas áreas. Para esses tipos de trabalho, você vai ter que analisar, inclusive, um a um. Agora, quando a criança ela vem numa quantidade maior a você e você vai estar analisando, você vai perceber que um é um pouquinho mais desenvolvido, o outro um pouquinho menos, mas tudo que você trabalhar é importante a todos, tá? Visto assim, a gente já começa a entender por que as escolas elas não trabalham individualizado os alunos, elas trabalham as crianças por turma. A inclusão social veio mostrar de que por mais que a criança tivesse problemas ou que ela fosse uma criança especial, ela precisa ser inserida no meio,
natural de todas as outras crianças. Então, isso já vem sendo levantado, isso já vem sendo falado para as pessoas. E você precisa, inclusive, se dar conta de por que a gente trabalha com turmas, né? Por que você deve estar trabalhando? Eu fiz uma pergunta, mas eu já estou até respondendo essa pergunta a vocês. Porque nós devemos sim mostrar às crianças que a sua atividade, ela é uma atividade que sai daquele conceito de tratamento, tá? Por exemplo, as crianças que às vezes são indicadas para fazer alguns tratamentos, ou ter algum acompanhamento de algum profissional mais especializado, elas já vêm, ai que saco, eu tenho que fazer isso, ai que saco, eu tenho que fazer fisioterapia, ai que saco, eu tenho que fazer aula disso. Elas já vêm com esse preconceito de que realmente não é uma coisa porque ela está fazendo um trabalho que ela precisa ser mais trabalhada e que na visão dela também é um problema que ela tem, né? Ah, eu tenho um problema, eu tenho que fazer uma aula individualizada porque eu tenho que resolver isso, tá? Então a criança ela já vem com esse rótulo de que fisioterapia é chato, fisioterapia é cansativo, fisioterapia não é legal, eu faço sempre as mesmas coisas. Então ela já vem com esse conceito, tá? E você pode estar quebrando esse conceito no momento que você apresenta algo que é diferente do que ela está acostumada a fazer. Então, o momento que você apresenta para a criança de que ela está sendo mostrada para um mundo onde ela vai estar fazendo aula com outras crianças, isso incentiva ela, isso é um benefício a ela. Então, ela começa a enxergar a sua atividade com outros olhos, com olhos de aceitação, com olhos de, nossa, é diferente de tudo que eu já venho fazendo. A estrutura é completamente diferente do que eu vinha fazendo. Eu tenho companhia, eu tenho outras crianças. Então, tudo isso são formas de você melhorar a experiência com a criança, tá? Então, quando você se dá conta disso, você inclusive percebe que criança adora e gosta de estar com crianças, né? Quem aí é mãe, ou quem aí é pai, ou quem aí conhece crianças, já deve ter visto e já deve ter presenciado situações em que as crianças dizem a seguinte frase: eu quero brincar com alguém, não tem ninguém para brincar comigo. Pai, vem brincar comigo, ou mãe, vem brincar comigo, eu não tenho ninguém. Num momento em que a gente passou, né, o ano passado, onde foi tudo fechado, o que aconteceu? Muitas vezes os pais tiveram que estar brincando com os seus filhos, por quê? Porque a criança pede, porque a criança tem necessidade de ter um contato com uma outra pessoa, ou ela tem a necessidade de estar interagindo com outra pessoa. Então a criança já diz: eu não quero brincar sozinho, não tem graça brincar sozinho, eu não quero fazer isso sozinho, ou então ela faz um pouquinho e ela já perde a motivação. O momento que você simplesmente coloca a criança com mais uma criança, muda tudo. Muda a interação, muda o entendimento, muda a vontade, muda a necessidade. Então, você começa a enxergar que estar colocando mais crianças é benéfico. É benéfico para a criança, porque ela está no mundo dela, a criança interage com ela, com o momento que ela está. As crianças das mesmas idades, elas tendem a ter as mesmas linguagens, elas tendem a se entender entre elas, elas tendem a, às vezes você vê criança brincando e ninguém fala nada. Um fica brincando e o outro fica brincando do outro lado. Eles estão do mesmo lado, eles não falam nada, eles não interagem entre eles, mas eles ficam ali por muito tempo. Por quê? Porque é um ambiente mais saudável, mais voltado para a realidade deles. Então, gente, nada mais faz você simplesmente tomar uma atitude porque você acha que não vai ter resultado. Não, o trabalho em turma, ele é benéfico por esse ponto. Você está trazendo crianças com as mesmas necessidades, né? Então, quando você monta uma turma, né? Então, Vânia, por que eu devo fazer a turma? Será que eu devo ter turmas do Pilates para criança? Deve. E deve por quê? Porque a criança gosta de estar com crianças. As crianças estão habituadas a estar no meio com crianças. Desde que elas vão para a escolinha, elas têm uma turminha. Essa turminha faz com que elas tenham um vínculo maior entre eles.
Esse vínculo fortalece essa criança a interagir com outra pessoa, a dividir com outra pessoa, a expor os seus pensamentos, as suas maneiras de ser. Tudo isso é benéfico, não é algo ruim. Quando a gente trabalha com criança, um outro ponto importante que você tem que analisar é: a criança, ela é uma criança que está saudável pela sua idade, ela está dentro da média das crianças, ou ela tem algumas necessidades especiais? Se ela tem uma necessidade especial, você vai analisar se aquela necessidade que ela tem, ela pode ser trabalhada juntamente com os outros. Vânia, não dá para trabalhar essa necessidade. Ok, aí você vai conversar com os pais, você vai conversar com a criança, você vai propor um outro tipo de intervenção. O método P4K, Pilates for Kids, ele trabalha com a quantidade de crianças que estão numa fase realmente mais natural, que seja mais normal para a criança, que não tenha tantas intervenções. Então, você precisa ter essa clareza de saber identificar, né? Eu cansei de trabalhar em turmas, principalmente na escola, porque já existe essa inclusão social, a criança com déficit de atenção, uma criança com hiperatividade, uma criança cadeirante, eu já trabalhei com essas crianças com essas necessidades individualizadas. Já, o que acontece? Você tem que fazer as atividades que são naturais e que são importantes serem trabalhadas na maior quantidade de pessoas e de crianças, e essas crianças você vai ter um olhar diferenciado, você vai estar mais próximo, você está mais atento às necessidades dela, mas elas fazem a aula ao mesmo tempo, entende? Então, o que você já começa a se dar conta que por mais que eu tenha uma criança com um problema, ou uma criança com um desvio, ou uma criança com uma especialidade maior, ou uma criança especial, você precisa identificar qual é o grau de necessidade da criança fazer individualizada. Existe essa necessidade? Se não existe, você vai estar fazendo um benefício para essa criança. Por quê? O pai e a mãe vai inclusive dizer: nossa, que legal, eu fico tão feliz de ver o meu filho com outras crianças, eu fico tão feliz de ver ele interagindo com outras crianças, porque imaginem, gente, imagine a cabeça dos pais, né? Sempre um trabalho individualizado, sempre sozinho, sempre lá, a criança desmotiva, a criança cansa, e aí chega você, um profissional, que inclusive tenta trazer essa criança para o mundo normal, para que ela comece a se interagir. Isso desencadeia nessa criança mais vontade de superação daquilo que ela precisa fazer. Tudo isso é benéfico. Então, trabalhar com turmas, você não só ganha você como profissional, mas as crianças também têm um benefício a elas, de que elas vão estar se desenvolvendo, elas vão estar aprendendo e elas vão estar interagindo entre elas, né? Então, nada melhor do que você ter essa clareza, né, de que você está fazendo algo que é importante e que você pode estar quebrando um ciclo daquelas crianças de que já não tinha mais vontade, que já não queriam mais fazer, que aquilo já não era atrativo, que aquilo já não tinha tanta graça. Então, quando a gente propõe algo e a gente argumenta para os pais, qual é o argumento que você vai falar para os pais? Por quê? A tendência dos pais é eles olharem como ocorre com os adultos, né? Como é que é o Pilates dos adultos, né? O Pilates dos adultos é assim, uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas, às vezes tem estúdios que trabalham com 3 pessoas, a aula é mais parada, tem aparelhos, tem isso. Não, isso é um conceito para adultos, é isso que você tem que dizer. Isso é um conceito e o Pilates adulto, ele trabalha as necessidades dos adultos. Nós estamos fazendo um trabalho com crianças. Nós estamos preparando essas crianças para chegarem a essa fase. Então é isso que você tem que dizer para os pais. Você não tem que pensar que a criança vai estar iniciando algo que você já faz. Não, eu tenho que mostrar para o seu filho e mostrar para as crianças que elas começam aqui. E a gente leva elas até chegar nesse ponto. E se caso eles não entenderem, você pode inclusive dizer para eles: eu primeiro preciso fazer a criança dar os primeiros passos, para depois ela caminhar e para depois ela correr. No estágio que você está no Pilates, você já está correndo. O desenvolvimento motor, o entendimento é o mesmo. E você tem que trazer essa clareza para os pais,
para que eles inclusive entendam, não é verdade, eu não posso querer que a criança corra se ela não sabe ainda dar os primeiros passos. Eu não posso querer que a criança já faça o que eu faço se ela não tem base ainda. Então, quando você explica para os pais o porquê você trabalha com criança em turma, para ele fica mais claro a informação. Um outro ponto que você tem que dizer, e que você já disse, a criança é trabalhada as necessidades da criança. Você que é adulto, você vai trabalhar as suas necessidades, como seu professor lá. Nós vamos usar, sim, a base do Pilates, nós vamos usar, sim, o conceito do Pilates, nós vamos usar os movimentos do Pilates na criança. Vamos, mas nós temos que fazer numa linguagem que a criança conheça, numa forma que seja atrativo, que seja prazeroso para a criança e que seja a necessidade da criança. Então você fala para o pai, você fala para as pessoas por que você trabalha dessa forma, tá? Então nada melhor do que você ter esse conhecimento e ter essa clareza de informação. Se você não souber falar e você simplesmente não, porque sim, a gente trabalha em turma porque se trabalha em turma, ponto. A pessoa ela vai ficar com o pé atrás. Ela vai dizer, não, mas eu queria que fosse feito um trabalho individualizado. Eu queria que fosse trabalhado só o meu filho, né? Porque o meu filho tem isso, porque o médico falou que ele tem isso. Eu precisava fazer um trabalho individualizado. Vai ter pais que vão ter essa consciência? Vai. Esses, você pode inclusive dizer assim, não, ok, você acredita que tenha que ter um trabalho especializado e eu analisei o seu filho, analisei a criança, eu também acredito que precise, se caso for o caso, tá, gente? Você pega uma criança e ela realmente tem que ter um trabalho individualizado, ela precisa de outras necessidades, aí você fala isso, mas você tem que dizer para os pais por que você está abrindo uma exceção do que você já trabalha com a quantidade de crianças, tá? Porque senão ele fica pensando, mas por que o meu filho é feito um trabalho individual se existe turmas naquela sala, naquele conceito, tá? Para que ele, inclusive, saiba por que é feito esse trabalho com o seu filho. Caso contrário, gente, a criança entra na turma e ela vai indo juntamente com essa turma, tá? Você faz uma análise da criança, você analisa, vê se ela está de acordo com o nível de que está aquela sua turma, ou então põe numa turma mais intermediária ou numa turma mais iniciante, até que a criança realmente vá se desenvolvendo, tá? E aí ela vai realmente acompanhando o restante. Agora, é extremamente importante você ter esse conceito para você. Quando eu trabalho com turmas, eu consigo ter mais vontade das crianças, eu consigo ter mais a resposta das crianças, né? Elas tendem a fazer. A criança que tem mais dificuldade, ela vai ter um colega que às vezes vai estar ajudando essa criança. Você não consegue fazer isso, faz assim. Eu cansei, gente, de ver na própria turma, quando você trabalha com, 15, 20 alunos, sempre tem um que tem mais facilidade e sempre tem outro que tem menos facilidade. E aí é nesse momento que você vê o quanto é benéfico você estar colocando as pessoas uma para ajudar a outra. Entrou um colega novo na turma. Os outros, eles tendem a acolher aquela criança e eles tendem a ajudar aquela criança. Olha, a prof já explicou que é dessa forma. Você tem que fazer assim, a respiração é desse jeito. Cuida a perna. Eu canso de ver isso dentro da própria turma. E isso é bom, gente? É ótimo. Porque você consegue, inclusive, naquele momento, identificar que o conhecimento que os seus alunos que já trabalham com vocês já têm. Porque ele está ensinando algo que ele já aprendeu. Então, ele realmente aprendeu o que você ensinou e ele já está ajudando um outro colega. Então, não fique naquela neura de que, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho uma turma com 5, 6 alunos, entrou um novo, não sabe nada. Vânia, eu faço o quê? Bota ele junto naquela turma. Você vai estar mais próximo daquele novo? Vai. Você vai estar ajudando mais aquele que está iniciando? Vai. A sua atenção vai ser maior para ele? Vai. Mas você tem que fazer essa passagem de um estágio que ele não sabe nada para um estágio que ele começa e ele começa a interagir mais rapidamente. Ele vai ser exposto a uma forma de ser mais rápido em realmente aprender as coisas, sim.
ele vai ter essa necessidade, mas a criança, ela aprende muito rápido. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu preparei, sei lá, 10 exercícios aqui, 10 tipos de atividades, a criança já fez tudo bem feito. Por quê? Porque o grau de aprendizagem dela é muito rápido. Ela tá no momento de aprender. Então, às vezes você se surpreende porque aquilo que às vezes você demoraria, e para quem já trabalha com adulto, 3 aulas para ensinar um adulto, em uma aula você ensina uma criança e ela já faz aquilo que você precisa, tá? Então, trabalhar com turmas é extremamente importante, te dá mais clareza, te dá mais confiança. As crianças gostam de estar trabalhando com outros colegas, elas se sentem num ambiente mais prazeroso, mais adequado à vida dela. Afinal de contas, a grande maioria das coisas que elas vão ou que elas estão, elas tendem a estar trabalhando em grupos, que a escola é turmas, o centro por exemplo, as meninas que fazem às vezes balé é turma, os meninos que jogam futebol é turma. Enfim, a grande maioria das atividades que são propostas para as crianças tende a ser em mais crianças. Ah, Vânia, mas ele faz natação, é individual. Tudo bem, normalmente a natação, você nada sozinho, mas normalmente tem mais crianças no mesmo horário, um por raia pelo menos, né? Então você começa a entender que todo o sistema das crianças tende a ser turmas. Você começa a entender que a criança gosta disso. Você começa a entender que é benéfico para ela. Você começa a perceber, inclusive, que uma criança que está melhor, ela puxa aquela que tem dificuldade. Ou você começa a se dar conta que quando você coloca, eles não estão exatamente iguais, no mesmo grau de desenvolvimento. Você faz aquele que está abaixo subir, você não baixa o que está melhor. Não acontece esse desnível da criança regredir. É mais comum a criança subir, você ajudar aquela criança a se superar em algumas coisas. Tem um trabalho que tem que ser identificado com aquela criança, aí você vai separar, vai conversar, vai fazer um trabalho de repente por determinadas aulas, né? Já recebi essa pergunta, Vânia, eu tenho tantas turmas, eu trabalho com 3 turmas de Pilates. Entrou uma criança, ela está com um problema acentuado, veio com uma indicação de um desvio postural. O que eu faço? Eu coloco ela na turma? Coloca ela na turma para ela entender e gostar, e você vai fazer um trabalho extra com essa criança. Sim, extra, vai conversar com os pais, vai dizer, ó, nós precisamos de mais umas 10 aulas que eu vou ter que fazer um trabalho individualizado para que ela comece a estar de acordo com o restante da turma. E aí você faz uma aula especial, tá? Com aquela criança, você trabalha a necessidade daquela criança, mas ao mesmo tempo ela tá na turma. E o que acontece isso? Isso é normal? Ah, Vânia, mas os pais não vão gostar. Ah, mas a criança vai se sentir com dificuldade, ela não vai gostar. Isso já acontece na escola, gente. A criança que tem dificuldade em matemática, o pai não contrata uma professora particular para trabalhar com matemática? Contrata uma criança que tem dificuldade em aprendizagem, às vezes na questão da alfabetização, a turma está indo e aquela criança não consegue acompanhar. O que é sugerido aos pais? Nós vamos fazer algumas aulas de reforço para que ele realmente comece a acompanhar o restante. Isso já acontece no mundo das crianças, gente. Você não está inventando a roda, você não está criando algo que não existe. Os pais já sabem disso, as crianças já sabem disso, e você não tem que dizer que ela vai sempre ter uma aula sozinha, não. Você está trabalhando com ela para trazer ela junto com os outros, para ela se sentir bem, para ela acompanhar o restante. Então, você tem que trazer sempre para a turma, sempre juntar as crianças, sempre fazer elas estarem juntas, se desenvolvendo juntos, porque a turma também ajuda você a ter o quê? Mais formas de atividade, mais movimentos, mais vontade. Eu canso de receber de pessoas que trabalham individualizado com crianças, elas me perguntam assim, Vânia, como é que eu faço a criança ter motivação de vir na aula? Como? E realmente é difícil você motivar uma criança a fazer aula sozinha com você. Porque uma criança, você não tem muita coisa para fazer com ela.
Você não tem atividades que sejam mais lúdicas, mais recreativas, que tenha interação do colega, que faça a criança enxergar, olha, o meu colega ele faz o movimento dessa forma, eu vou tentar imitar, porque a criança aprende também na imitação. Ela modela, ela olha uma pessoa fazer e ela repete, ela imita. Então, você está tirando tudo isso quando você não trabalha a turma. Você está tirando todo esse conhecimento, toda essa vivência que às vezes você não pensou que estava trabalhando, mas que está trabalhando. Você está em trabalho em conjunto, você trabalha a cooperação, você trabalha a criança a saber dividir, a saber o seu espaço, a saber a sua hora de falar, a sua hora de ajudar, a sua hora de estar contribuindo com o colega, um olhar de compaixão, um olhar de ajuda, um olhar de receber ajuda. Você não trabalha isso individual, mas na turma você trabalha. Você não trabalha o trabalho em equipe, como hoje é algo extremamente importante para os adultos. Saber trabalhar com outros. Você não consegue fazer esse trabalho que não é o objetivo do Pilates Kids, não é. Mas que ele também vai estar inserido. Quando eu digo a vocês que o método Pilates for Kids, o método P4K, ele vem sendo trabalhado de uma forma que ele faz um excelente trabalho com a questão do Pilates, mas ele tem tantos outros ganhos que você, como professor, deve estar inserindo, que ele realmente é visto ainda mais atrativo para os pais. Quando as crianças te dizem, poxa, prof, eu queria ir para aula, só que hoje não vai ter, ou hoje eu não posso, ou eu peguei o Covid e eu tenho que ficar 15 dias em casa. Então, as crianças, elas te demonstram que isso é legal, que isso é importante. Você vê que a criança melhora. Como é que eu sei que a criança melhora, gente? Porque eu avalio. Eu tenho registro da criança quando ela inicia, eu tenho o registro da criança com as tendências aos desvios e eu tenho o registro depois da implementação do método, que houve a melhora. Então, mesmo na atividade com mais crianças, de uma forma que às vezes você pode estar dizendo, não vai dar resultado, você tem resultados. Só que você tem que entender que você não tem que expor a criança a uma atividade que seja tão exaustiva, tão cansativa, tão monótona que a criança diga assim, eu nunca mais quero fazer Pilates na minha vida. Eu fiz de criança, meu pai me obrigava a ir, eu odiava ir. Não é esse conceito que a gente tem que levar para a criança. Nós temos que levar para a criança um conceito de que o Pilates para a criança, ele é uma atividade muito legal, ele é prazeroso, ele faz a criança querer, você já está inserindo a base do método, você já está inserindo o entendimento dos movimentos para que ele comece de criança e que ele continue fazendo as aulas. E que quando ele está lá com 14, 15 anos, que ele já está num desenvolvimento corporal, que já dá para colocar ele numa aula de adulto, ele realmente já esteja pronto para aquilo. Que ele esteja pronto para entrar nos aparelhos, que agora ele então tenha uma outra motivação de que a partir de agora ele vai ter os acessórios, ele vai ter os aparelhos do próprio método para trabalhar. Antes disso, você tem que fazer o que é necessário para preparar o corpo, para preparar a base, para levar ele para uma fase adulta. Mas, Vânia, eu quero trabalhar com Pilates dentro do meu estúdio. Gente, quem estuda realmente o próprio método que o próprio Joseph criou, ele ensinou primeiro tudo sem aparelho. Sem aparelho. Inclusive, ele sempre fala, você tem que realmente fazer um movimento, ser automatizado, ser entendido no solo, no mat. Depois você leva ele para os aparelhos. Antes disso, não. É que nem você querer que a criança corra sem que ela caminhou. Entende, gente? Então, você precisa ter essa clareza de que, mas eu achei. De achume, como diz aqui o ditado das meninas, né? Eu achume, mãe. Não, daquele achismo que a gente tem, não dá para simplesmente, eu achei que era assim. E tudo bem se você achou. Hoje você tem uma outra visão do porquê é importante ter a turma. Gente, você que é profissional, imagine o seu desgaste físico, mental, de estar trabalhando com 50 crianças, por exemplo, se você trabalhar 2 por horário.
Você tem que trabalhar 25 horas para trabalhar com 50 crianças. Onde você poderia trabalhar 5 horas fazendo turmas de 10 crianças. Entende como tudo isso é benéfico para você? É benéfico para você como profissional, é benéfico para a criança, é a forma mais atrativa, é a forma mais interativa, é a forma mais didática de ensino, é a forma que já ocorre em todas as outras áreas. Então você não está colocando a criança num perigo. Você simplesmente está usando as estruturas que já acontecem para estar inserindo algo extremamente importante, conhecimentos importantes, que vão trazer a elas um crescimento mais adequado, que vão trazer informação da informação e do próprio trabalho, que você ensina a própria criança como ela tem que fazer, o que ela tem que prestar atenção, como ela tem que olhar o corpo dela, como ela tem que se dar conta da atividade que ela precisa fazer desde pequenininha. E hoje a gente leva esse conceito de que a gente tem que fazer um trabalho, principalmente corporal, de atividade física, sempre. Não é tipo assim, de criança eu fiz e depois nunca mais fiz, não. Inclusive, uma das coisas que eu fico indignadas é que a criança dentro de uma escola, ela tem 2 aulas de educação física, no máximo 3 aulas de educação física, né? Por quê? Porque ela tem que ter as outras disciplinas, ela tem que aprender outras coisas, então não dá para trabalhar muita coisa da atividade física. Só que quando essa mesma criança se torna um adulto, ela vai no médico, o médico diz o que para ela? Você tem que fazer a prática de atividade física diária. Todo dia você tem que fazer, no mínimo 30 minutos por dia, uma caminhada diária, uma atividade física. Não é isso que acontece? Só que aí a pessoa, ela nunca fez, ela sempre foi exposta ao mínimo possível. Aí quando ela chega adulta, numa fase adulta, aí então agora tem que fazer todo dia. Então vocês enxergam que as coisas não têm uma coerência, né? Mas você tem que realmente entender isso e mostrar para a criança que ela vai estar aprendendo algo e que isso vai ser uma prática que ela vai estar começando agora e que ela vai levar para a vida inteira dela. Inclusive tem vovô, tem vovó que faz pilates e você pode dizer a elas, olha só, a sua avó, o seu avô também pode fazer pilates dentro da linhagem e do desenvolvimento que ele precisa. Um idoso já pode ser trabalhado em turmas? Não aconselho, porque não vai conseguir acompanhar. Agora, a criança é fundamental, gente. Criança é necessário ter essa visão. Criança tem que mostrar a ela que é legal, que é prazerosa. E Vânia, como é que tu sabe isso? Porque eu já trabalhei individualizada, gente. Quando eu comecei no próprio estúdio, eu já trabalhava na escola com turmas, mas quando eu abri no estúdio, né, levei a metodologia para dentro do estúdio, numa sala especial para criança, não no meio dos aparelhos, não na mesma sala que eu trabalho, que é trabalhar dos adultos, numa sala especial para as crianças. Eu tinha 2 alunas quando eu abri no início. Então, o que acontecia? Eu trabalhava com essas 2 crianças. Quando uma faltava e ficava só uma sozinha, era muito difícil de trabalhar. Por quê? Porque ela cansava, porque a criança desmotivava, porque ela não tinha um colega, porque ela queria estar com ele, porque não dava para fazer o exercício com o outro, porque você tinha que dar muito mais exercício, você tinha que fazer a criança ter vontade, e ela não tinha vontade. Agora, quando era 2 crianças já facilitava. Quando começou a ter mais criança, melhorou ainda mais. Hoje, uma das turmas tem 8. E essa turma, que é uma turma que vocês, inclusive, devem acompanhar, que eu, inclusive, mostro algumas coisas. Por que eu mostro só dessa turma? Porque essa turma eu tenho os direitos autorais. Porque essa turma, os pais me deixaram mostrar elas a vocês. Outras turmas, os pais não deixam. E você vai encontrar isso. Dificuldade de conseguir, às vezes, colocar a informação porque os pais não deixam bater uma foto. E tudo bem. Mas essa turma se tornou muito melhor de ser trabalhada, as crianças têm vontade de ir, elas fazem, a gente enxerga a melhora delas, mas elas estão naquela turminha delas. Elas já perguntam, prof, por que o fulano não veio hoje? Prof, será que todo mundo vai ir? Será que semana que vem vamos fazer tal coisa? E aí, gente, você vê a alegria de estar fazendo um trabalho com outras crianças.
Então, você tem que ter essa clareza que você deve sim trabalhar com turmas. Você deve sim dar esse presente às crianças. Você está dando a elas essa oportunidade de ter convívio com outras crianças, de ter crescimento com outras crianças, de ser aulas mais atrativas, mais lúdicas, mais prazerosas, onde a criança aprende muitas vezes com outra criança, onde a própria criança ajuda aquela criança que tem dificuldade, onde você tem facilidade de ter mais atividades, onde abre o leque de formas e de atividades que são indicadas para mais crianças. E isso realmente é visto como benefício para a criança. E não entenda que o momento que eu trabalho individualizado eu trabalho melhor. É mais difícil. Muito mais difícil. Eleva o grau de dificuldade muito mais. E eu falo para vocês não só da teoria, gente, eu falo da prática. Eu, inclusive, já fiz isso. Porque a gente vem num conceito de que, não, mas o Pilates, para ser bom, tem que ser individualizado. Ok, eu não quero entrar no mérito dos adultos, mas para criança não funciona. Para criança não vai para frente. Você perde a criança, ela não quer mais ir. Ela diz pro pai, eu cansei. Aquela criança que normalmente está no desenvolvimento natural da criança. E abrindo novamente o parêntese, você tiver alguma criança que tem alguma síndrome, alguma patologia, alguma intervenção que tem que ser individualizado, aí é outra história. Agora, a grande massa das crianças que não tem problemas, que não necessita de uma especialização naquela área, que você não precisa ter uma intervenção direta com ela, que ela inclusive acompanha outros colegas, ela tem que ser colocada na turma. E você tem que estar sempre pensando dessa maneira. Eu preciso trazer aquela criança que tenha isso para a turma. Eu preciso trazer. Esse é o seu objetivo. É fazer ela estar inclusa no ambiente que ela está propícia a ela. Certo, gente? Vocês entenderam por que você deve sim incluir turmas nas suas aulas de Pilates for Kids? Vocês entenderam a importância de você realmente estar fazendo de uma maneira que é a mais adequada e que é a mais fácil para você? E eu não quero vir aqui dizer para você, vai pelo lado mais difícil. Não, vai pelo lado mais certo, mais seguro, onde você tem menos erro, onde você tem menos problemas. Não vá pelo um caminho que é mais difícil. Quando você começa a trabalhar a criança com individualidade, você deixa de fazer um trabalho, às vezes, onde você poderia estar ajudando 10 crianças em vez de uma. Onde os seus ganhos, inclusive, não seria de 1, seria de 10. E às vezes o profissional, ele não se dá conta de que ele também precisa ter um retorno adequado. Onde às vezes o pai não pode pagar o Pilates porque ele vai ter que pagar individualizado e a sua hora aula é muito alta. Agora, se você tivesse mais alunos, você tem como dar um desconto para esse pai. Porque você está ganhando de todos ao mesmo tempo. E aí ele consegue fazer o pagamento de um Pilates para a criança. Então vocês entendem que tudo é melhor? Tudo é benéfico, tudo tem outra forma de ser entendido, gente. Então é por isso que eu quero que vocês realmente não tenham dúvidas de que, vou começar a trabalhar com criança. O meu objetivo é começar a trabalhar. Vai começar com uma? Claro, com uma criança. Depois vem 2, depois vem 3. E aí você vai estar montando as suas turmas. E alegando o que eu expliquei na live de hoje para os pais, que daqui a repente não sabem, ou vem já com o conceito, não, mas eu quero fazer um trabalho individualizado. E aí você tem que saber por que você tem que falar para os pais que individualizado não é melhor para o filho deles. E eu trouxe para vocês os argumentos que vocês devem usar. Certo, gente? Era isso. Espero ter contribuído para vocês, espero que tenha facilitado o entendimento, que tenha realmente trazido a vocês uma forma mais fácil de entender, né? E do porquê você deve estar trabalhando dessa forma, para que você realmente possa estar
abrangendo ainda mais a sua forma de trabalho com outras pessoas e com mais crianças, realmente alegando o porquê você faz dessa maneira, o porquê a turma é importante. Certo, gente? Beijo grande. Tchau, tchau.